O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e lhes disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado Frei Luiz Alberto, Diácono Jimenez, também saúdo o pároco Frei Edgar, a comunidade franciscana aqui da paróquia Santo Antônio. Irmãos e irmãs em Cristo, hoje em toda a igreja celebramos Santo Antônio, um santo muito popular, considerado o mais popular em toda a igreja, nascido em Lisboa, inclusive tem o lugar onde, bem no centro de Lisboa, o lugar do seu nascimento, conservado até hoje, onde o Papa João Paulo II rezou diante do lugar onde nasceu Santo Antônio, depois transcorreu a sua vida na Itália, e onde está os seus restos mortais na Basílica, na cidade de Pádua, no norte da Itália, onde também a gente a visita, a gente recebe grandes graças, podendo visitar o local aonde estão os restos de Santo Antônio. Um santo muito conhecido e muito popular, especialmente por duas características, dentre tantas, não? Mas eu gostaria somente de salientar duas características da devoção de Santo Antônio. Primeiro, a devoção de pedir a intercessão de Santo Antônio para encontrar um bom casamento. E o segundo, para a bênção dos pães, que é justamente o pedido de que nunca falte nada na despensa da nossa casa, não? Então a bênção dos pães e a intercessão de Santo Antônio para um bom casamento. Nós vivemos numa sociedade, principalmente nesses tempos, em que muitos jovens já não desejam mais se unir em matrimônio. Isso acontece em todo o mundo ocidental, não? Mas é importante nós insistirmos sobre esse ponto de que o matrimônio é um sacramento. É um sacramento, uma graça visível, uma graça invisível de um sinal através de um sinal visível, que é justamente o consentimento dos noivos.
Mas é importante sim nós formarmos as novas gerações, crianças, jovens, para a importância do matrimônio e falar bem do matrimônio. Os pais, nós padres, a catequese das paróquias, devem falar bem do matrimônio, que é um projeto de vida e que traz tantas felicidades. Às vezes alguma coisa não vai bem. As pessoas que passaram por experiências difíceis, a igreja oferece inclusive a possibilidade de apresentar no tribunal eclesiástico se algo acontecer, algo que não foi bem nesse matrimônio. Mas o matrimônio é um projeto de vida a dois, para se formar uma família. E aí então a intercessão de Santo Antônio, pedindo a intercessão de Santo Antônio, não somente para um matrimônio, mas para, é importante colocar o adjetivo, um bom matrimônio. Não? O que é um bom matrimônio? O que é essa outra pessoa, essa pessoa certa? É uma pessoa que, de fato, o matrimônio sendo uma vocação, um chamado, é Deus que chama para o matrimônio. Uma decisão para a vida matrimonial, ou para continuar um namoro, para nós católicos, seria uma decisão diante do Santíssimo Sacramento. O que Deus está falando dentro de mim? É essa pessoa que Deus escolheu para mim ou não? Ou a gente pensa que o matrimônio é fruto do acaso? Não. Existe a ação do Espírito para que duas pessoas se encontrem, um homem e uma mulher, se encontrem em vista depois de se tornar uma família. Isso é uma ação de Deus no coração das pessoas. E devemos pedir a intercessão de Santo Antônio para que tenhamos então o quê? O discernimento para responder sim à vocação chamada. Vida matrimonial não é fruto do acaso, é fruto do chamado de Deus. É uma vocação que se concretiza na vida diária. E a intercessão de Santo Antônio é belíssima, não? Pedindo essa graça, esse discernimento. O segundo aspecto da vida de Santo Antônio é que ele nos dê o pão de cada dia, pela sua intercessão. Que nunca falte, não? A bênção dos pães é justamente isso. Para que nunca falte o pão de cada dia. O pão é sinal do quê? O pão é sinal de fartura. O pão é sinal de alimento, e o alimento é sinal de vida. Então pedimos a intercessão de Santo Antônio. E o que significa ganhar o pão de cada dia? Significa ter trabalho. Não é? Ganhamos o pão de cada dia através do trabalho. Por isso então que uma primeira política para os governos, isso é importante, olhando a família e o pão de cada dia, a primeira política é de que toda a população tenha oportunidade de trabalho, favorecer oportunidades de trabalho e que as jovens famílias tenham oportunidade de ter a sua casa. Porque se não tem possibilidade de ter casa, dificilmente vai querer constituir família. Então a política dos nossos governos deve ser possibilitar casa e trabalho. É isso. É desse modo que nós teremos famílias constituídas. A possibilidade de ter famílias. Ora, pedir o pão de cada dia, ganhar o pão de cada dia com o nosso trabalho é uma graça muito grande, não é? É uma graça que a gente ganhe o pão de cada dia através do trabalho. E na primeira leitura do livro da sabedoria, nós lemos, não? Que o autor pede então o quê? A sabedoria. E a sabedoria, ela é preciosa, é como um ouro.
Eu amei mais a sabedoria do que a saúde e a beleza. Ora, o que significa sabedoria na realidade? Significa discernimento. Então nós pedimos a Deus o quê? A graça do discernimento. E no Evangelho que nós ouvimos segundo Mateus, nos fala justamente das obras, ou melhor, dos sinais, que os sinais acompanharão aqueles que promovem, aqueles que promovem o Evangelho. E quais os sinais que nós estamos, de fato, mostrando para a sociedade ou para nós mesmos, para a igreja, através do sacramento, da família, do nosso trabalho? São sinais de justiça, como nós cantamos no Salmo responsorial, são sinais de ajuda ao próximo, de amor ao próximo. Irmãos e irmãs, Santo Antônio é um santo que nós temos um grande carinho por ele. Nós temos uma grande devoção, e o aspecto de Santo Antônio é que ele atrai devido também, principalmente, à sua humildade de vida. Humildade de vida. Essa humildade que gera também a obediência, ou a obediência que gera a humildade. E o que significa a obediência? A obediência a Deus, que se manifesta na nossa consciência, antes de tudo. Obedecer a Deus, obedecer à verdade, que nós somos capazes de conhecer a verdade, aderir a ela e ser humilde diante da verdade, que é Deus mesmo sobre nós. Não? Isso foi a vida de Santo Antônio. Todos os santos da igreja, todos eles, sem exceção, sempre foram devotos de Maria Santíssima. Nossa Senhora, ela é presente na vida da igreja e principalmente na vida dos santos. Peçamos então a intercessão dela, para que aumente em nós a devoção a Santo Antônio, para que aprendamos com a sua vida aquele que proclamou o Evangelho. As pregações de Santo Antônio eram tão bonitas e encantadoras, não? Que se dizia que até os peixes paravam para escutá-lo, não? Assim, de uma maneira bastante poética, não? Ou seja, Santo Antônio foi um grande pregador, conhecedor das Escrituras, da Palavra de Deus, evidente, mas de onde vem essa grande capacidade de pregação de Santo Antônio? Vem da sua obediência a Deus, a Palavra de Deus. Vem e aí gerou nele o senso de humildade diante de Deus. Peçamos a intercessão de Santo Antônio, de nossa mãe, de Nossa Senhora, que interceda por nós, para que nossas famílias sejam cada vez mais constituídas, formadas, para que as famílias tenham oportunidade, que os jovens casais tenham oportunidade de ter a sua casa, construir a sua família, que possamos também em casa falar bem da vida matrimonial às crianças, dizer às crianças que um dia eles vão se unir em matrimônio, vão se casar, vão ter a sua própria família. Isso é importante que se diga aos jovens, que vão ter a sua casa como família. É importante também que a gente tenha sempre critério de discernimento para que tenhamos trabalho, e trabalho com dignidade, para também formar as nossas famílias. Que Santo Antônio interceda por nós, através de um bom matrimônio e do pão que nós iremos abençoar. Amém. Temos as preces.